Como é a vida no mundo espiritual? A vida no mundo espiritual ela é muito variada, porque o mundo espiritual é muito vasto, é muito amplo e varia bastante de espírito para espírito aquilo que ele irá encontrar no mundo espiritual. Para começar, o que muda, o que varia, já é a própria forma do reingresso no mundo espiritual. O reingresso de um espírito no mundo espiritual começa ali naquele momento do desencarne do corpo físico. E embora para a gente que está aqui encarnado, o desencarne possa representar assim o fim de uma trajetória, o fim de uma etapa, a gente não costuma ver com os olhos do espírito que aquele momento, que para nós aqui representa o fim de uma etapa, o fim de uma jornada, para aquele espírito que está voltando ali para o mundo espiritual, é o primeiro dia de uma nova e longa etapa, de uma nova e longa caminhada. A gente que está aqui encarnado, a gente costuma encarar como fim, né? É o fim de uma jornada. Não, é o primeiro dia, é o recomeço, o começo de algo novo, o começo de algo que a partir dali vai se estender por muito tempo. Uma etapa nova, uma etapa que vai trazer para aquele espírito que está voltando ali para o mundo espiritual, vai trazer novos desafios, vai trazer alegrias, vai trazer conquistas, aprendizado, crescimento, ou seja, uma etapa nova, uma etapa de crescimento para aquele espírito que está começando ali naquele primeiro dia, no momento do desencarne. Mas, se nós consideramos que o desencarne de alguém, olha só, nós aqui na Terra, nós consideramos que o desencarne de alguém é uma situação um pouco complicada para os que ficam aqui, para o espírito que está desencarnando, apesar dessa etapa nova ser uma etapa de crescimento, mas naquele momento, para o espírito que está desencarnando, pode ser mais difícil do que para aqueles que ficaram aqui. A gente costuma falar assim, né? A gente sofre muito pelos que ficam depois que alguém desencarna, mas naquele momento do desencarne, para quem está desencarnando, pode ser mais difícil do que para aqueles que ficam. E tudo isso vai depender do grau de consciência que este que está desencarnando tiver sobre a vida espiritual. E também do grau de consciência da própria morte, né, do próprio desencarne. Então, são essas duas coisas que vão definir se o retorno ao mundo espiritual de alguém que acabou de desencarnar vai ser mais tranquilo ou mais difícil. É o grau de consciência que ele tem sobre a vida espiritual e o grau de consciência que ele tem sobre o próprio desencarne. A primeira coisa, que é o grau de consciência sobre a vida espiritual, quer dizer o seguinte: aquelas pessoas que são mais materialistas, aquelas que rejeitam a ideia de que a vida possa continuar depois da morte, elas têm grande dificuldade de entender o que está acontecendo com quando o corpo físico morre. Então elas percebem, o corpo físico morreu, mas eu continuo existindo. Caramba, o que está acontecendo? Então, pela sua concepção materialista, que achava que quando morresse o corpo ela tinha que sumir, elas vão ter dificuldade grande de entender o que está acontecendo. Você pode imaginar como é que fica confusa a cabeça de uma pessoa muito materialista em um momento como esse. Aliás, quando eu estou falando assim de que varia da consciência espiritual que a pessoa tiver, não é só se ela for materialista, não. Uma pessoa, por exemplo, que passou a vida inteira acreditando firmemente que quando ela desencarnar, ela vai encontrar um céu cheio de anjinhos com asas batendo, tocando arpinha, e de repente chega lá do outro lado e não vê nada daquilo. Imagina como é que fica confusa a cabeça desta pessoa. Né? Então, quanto mais consciência espiritual a gente tiver, maior vai ser o nosso entendimento neste momento que todos nós vamos passar. Então, a consciência espiritual é fundamental para que o nosso regresso ao mundo espiritual seja um regresso mais tranquilo. Mas também existe a outra coisa que eu falei, que é a consciência da própria morte. É muito mais fácil uma pessoa compreender a sua nova situação quando ela percebe antecipadamente que ela está desencarnando, de que está doente. É muito mais fácil uma pessoa que passou muito tempo na cama, por exemplo, adoecida, quando desencarnar, ter consciência, eu desencarnei, do que aquela pessoa que está hiper saudável e que de repente sofre alguma coisa assim súbita e morre. Essa pessoa não teve tempo de assimilar a ideia de que ela poderia estar desencarnando ou de que ela poderia desencarnar. Então, o seu momento ali de transição é muito
difícil, é muito emocionalmente complicado. Aquela pessoa que estava bem de saúde, de repente sofreu alguma coisa e morreu. Então, aceitar que desencarnou para essas pessoas que foram rápido é mais difícil do que para aquelas que passaram um tempo na cama. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, fulano está sofrendo tanto, fulano está doente há tanto tempo, isso é ruim. Tem o outro lado também. Não é tão ruim se você pensar que aquilo está preparando ele para ele ter uma percepção melhor no momento do desencarne. E quando ele desencarnar, vai aceitar muito bem. Ele vai compreender o que aconteceu. Ainda vai ficar agradecido. Ai, que bom, acabou aquele meu sofrimento. Então, olhando por essa ótica, aliás, Deus é perfeito em tudo, né? Olhando por essa ótica, um certo um certo momento, um certo período de padecimento antes da morte, ele é muito útil para a consciência do espírito. Agora, a forma como nós vamos entender o mundo espiritual, né? Porque o mundo espiritual ele é diferente para cada um de nós. A forma como vamos entender a nossa nova situação, portanto, ela vai depender muito do que a gente sabe sobre a vida espiritual, ou seja, qual é a consciência que a gente tem sobre a vida espiritual e do quanto nós nos preparamos para esse momento. De quanto nós estamos conscientes de que estamos chegando neste momento. Mas, se para uns há dificuldade, para outros o desencarne é bem tranquilo. Emocionalmente falando, é bem mais tranquilo. É tranquilo para quem? É tranquilo para aquelas pessoas que se instruíram durante a vida sobre o que há no mundo espiritual e que não veem a vida fora da matéria como algo assim impossível. Ah, não existe, eu rejeito essa ideia. Então é difícil, o momento do desencarne é difícil para quem não tem esta visão, mas é muito fácil, emocionalmente falando, para aquela pessoa que se preparou, ou seja, para aquela pessoa que estudou, que entendeu o que é o mundo espiritual, o que é a vida espiritual, e para ela não é surpresa. Então ela vai, quando chegar naquele momento, ela vai se ajustar muito facilmente àquela nova situação. Mas mesmo assim, mesmo tanto nas pessoas que têm maior dificuldade no momento da morte, no momento da transição, quanto aquelas que têm mais facilidade, é muito comum que nos primeiros dias após o desencarne, aquele espírito entre num estado de torpor, meio que fique dormindo ali uma semana, alguns dias. É normal isso. Eu vou explicar para você entender o porquê que é normal. Esse é um fator providenciado pela misericórdia divina, que é para poupar aquele espírito que acabou de desencarnar de captar os pensamentos de dor, de desespero da família que ficou encarnada. Porque a família que ficou encarnada pensam naquilo ali, no desencarne dele, como fim, como sofrimento, com dor, e emanam muito aquela sensação, aquele sentimento negativo, de dor, de tristeza, de mágoa, enfim, de muitas coisas ruins. E o espírito, lá do outro lado, que já está passando por um momento delicado, porque ele está voltando ao mundo espiritual, está reencontrando uma situação nova, está vendo uma situação diferente, se ele está ali e ele capta, ele sente todas essas emoções das pessoas aqui da Terra, ele vai ficar muito mais desesperado, muito mais confuso e não vai conseguir se adequar, se ajustar ali a sua nova situação, ainda mais naqueles momentos tão importantes que são os primeiros momentos após a morte. Então, a misericórdia divina permite que, como uma consequência natural do desencarne, o espírito fique ainda alguns dias numa espécie de sono, numa espécie de torpor, que é para não sentir o desespero da família, porque senão vai atrapalhar ele lá, ele vai criar uma aflição muito grande. Em alguns casos, esse torpor se estende assim por semanas, por meses e até por anos, se for o caso. Aí os mentores espirituais, eles alimentam esse espírito que está em torpor, esse espírito que está dormindo, com fluidos calmantes, que é para que, quando ele acordar, ele esteja tranquilo, para que ele possa ser despertado mais tarde com menos dor. E por falar em dor, uma das coisas que mais causam dor ao espírito recém-desencarnado é o sofrimento e as lamentações dos seus parentes que ficaram encarnados. Isso é terrível. Você imagina que quando olha só, quando a gente faz uma prece para alguém, para algum espírito desencarnado, ele sente lá as nossas boas vibrações.
Quando a gente emana sentimentos de dor, de tristeza em relação a algum espírito, ele também sente lá. Então você imagina que tristeza que deve ser, que agonia que deve dar alguém desencarnar, que já está num período um pouco confuso, e começar a sentir que a família queria que ele estivesse do lado, a família sofrendo, desesperada, chorando, e ele não pode fazer nada. Ele não pode se comunicar com a família, ele não pode passar a mão na cabeça de alguém que ficou aqui e falar assim: calma, eu estou vivo, calma, eu continuo existindo, só perdi o corpo físico. Ele não tem condição de fazer isso. Então você imagina o desespero que deve dar. Coloque-se no lugar de um espírito recém-desencarnado e imagine que seu filho, seu pai, sua mãe está chorando muito pela sua ausência e você está presente. E que desespero que isso deve causar. Então esse é um dos motivos principais que fazem com que um desencarnado, alguém que saiu já do corpo físico, continue junto da sua família, acompanhando a família, às vezes por anos depois de desencarnar. Por quê? Para tentar consolar, para tentar mostrar que está ali. Só que isso não faz bem para ninguém. Não faz bem nem para os que ficam, porque os que estão aqui encarnados vão continuar ligados a sentimentos negativos, continuar ligados a sentimentos de dor, e não faz bem para o desencarnado, porque enquanto ele está ali, junto da sua família, tentando mostrar: ó, estou vivo, para de chorar, não precisa dor. Enquanto ele está ali tentando fazer isso, ele está deixando de se tratar no mundo espiritual para se liberar das impressões da matéria, ele está deixando de se tratar no mundo espiritual para aprender as coisas que ele tem que aprender, e aí começa cada vez mais a confusão mental daquele espírito que está desencarnado. É por isso que a gente sempre fala para as pessoas: olha, perdeu um ente querido, aliás, perdeu não, porque não existe perda, não existe morte na realidade, todos nós somos eternos, mas afastou-se de um ente querido pelo desencarne dele. Lembrar é uma coisa, a saudade é algo inevitável, é como alguém quando viaja, que a gente sente saudade, mas vamos procurar segurar os nossos sentimentos de dor, os nossos sentimentos de tristeza, porque isso não faz bem nem para a gente e também não faz bem para ele, porque ele fica preocupado conosco. Se ele gosta da gente, ele vai ficar preocupado. Quem é que gosta de ver um filho sofrer, um filho chorar, uma mãe chorar? A gente não gosta, então ele vai querer ficar ali. Só que isso atrapalha ele tem que se liberar das impressões da matéria. Que impressões são essas? É comum que quando um espírito regresse ao mundo espiritual, ele permaneça ainda sentindo aquelas impressões que ele sentia no corpo físico. Então, se ele estava doente do fígado, por exemplo, sentia dor no fígado, é comum que quando ele volte ao mundo espiritual, ele ainda sinta alguma dor ali. Não tem fígado nenhum, ele é espírito, o espírito não tem carne, mas ele fica com aquela impressão ainda. Então, dependendo de como foi a morte, dependendo se ele tinha uma doença durante toda a vida material, a mente cria a ilusão de que aquilo ainda permanece. É como quando a gente tem, imagina você que passe um ano com um peso amarrado nos seus pés, e aí depois quando você retira, você vai sentir sua perna estranha, vai sentir o peso ali, está ali ou não está ali, vai sentir algum incômodo. É a mesma coisa. Então ele tem que ser tratado para se liberar dessas impressões. E é por isso que o tratamento espiritual para os recém-desencarnados é importante. O tratamento espiritual que eu estou falando não é aqui na Terra, não. É o tratamento espiritual para os espíritos desencarnados. Esse tratamento ele ocorre em hospitais, em postos de socorro que existem lá no mundo espiritual. Ele é realizado pelos mentores espirituais, médicos espirituais, que se preocupam com o bem-estar dos que regressam daqui para lá. Então, os espíritos desencarnados, os recém-desencarnados, eles precisam desse socorro. Se a gente fica ligado, chamando, sofrendo, com dor, a gente vai estar atrapalhando isso e eles vão continuar com as impressões que eles tinham enquanto estavam encarnados. Isso faz um mal danado para eles. Em algumas vezes, esse socorro, ou seja, de encaminhar esses espíritos recém-desencarnados para um hospital, para um posto de socorro, algumas vezes esse socorro pode demorar. Infelizmente, ele pode ser postergado por dois motivos. Ou porque o espírito desencarnou, mas resolveu ficar perto da família, se negando a sair dali, justamente porque está preocupado com a família está o tempo inteiro chamando, a família está o tempo inteiro sofrendo, e aí ele se nega a sair dali, não, eu tenho que ficar aqui com a minha família, e aí por isso ele vai postergar o socorro dele. Ou então, às vezes, esse socorro é postergado pelo estado de consciência do espírito, pelo seu estado vibratório,
Ou seja, é, quando o espírito vibra muito negativamente, de uma forma com frequências baixas, devido aos seus tipos de pensamento, aos seus tipos de sentimentos, ele não consegue ser direcionado no mundo espiritual a zonas onde ele consiga perceber que tem esse auxílio. Ele vai direto para as zonas mais densas, aquelas que vulgarmente a gente chama de umbral. Então, dependendo do tipo de pensamentos, do tipo de sentimentos que aquele espírito cultivou durante a sua vida, pode ser que ele não consiga, ao desencarnar, aquele socorro imediato. Pessoas que acumularam muitos erros durante a vida, que prejudicaram a si mesma, prejudicaram os demais, prejudicar a si mesma como? Fazendo coisas que não fazem bem para si. Por exemplo, beber, fumar, usar drogas, coisas que não fazem bem para si. Ou que prejudicaram os demais com algum ato, com alguma coisa, essas pessoas, quando retornam ao mundo espiritual, elas retornam com o perispírito manchado, com o perispírito denso, com o perispírito precisando de cuidados. Mas, uma vez que ele está mais denso, aquela pessoa, ao retornar para o mundo espiritual, ela é automaticamente ajustada em uma egrégora espiritual que seja compatível com aquilo, com aquela densidade. E essa egrégora espiritual é aquilo que nós muitas vezes chamamos de umbral. Além disso, além das coisas que a pessoa fez durante a vida e que adensam o seu perispírito, que por isso elas acabam indo para o umbral, além disso, ainda há outras coisas que favorecem a pessoa, quando morrer, a ir para um lugar que seja assim ruim, denso, que são as culpas. Quando a pessoa morre, às vezes a gente passa a vida inteira achando assim, eu faço o que eu quiser, daqui a pouco eu vou morrer, acabou. Não acabou nada. E aí a pessoa morre, isso acontece muito. A pessoa morre e aí ela percebe, caramba, a vida continua, eu nunca vou ter fim, eu existo para sempre. Caiu a ficha, né? Eu existo para sempre. E aí ela começa a ver os erros que ela teve naquela vida, ela começa a ver as oportunidades que ela desperdiçou, porque ela não acreditava que ela poderia existir para sempre. E aí ela vê, poxa, eu perdi um tempo danado. Perdi um tempo danado, já que eu vou existir para sempre, eu tenho que fazer coisas positivas para ser feliz, e não fazer coisas negativas. Quantas oportunidades eu perdi de fazer o bem, de me melhorar, e aí começa aquele sentimento de culpa, de autoculpa, de arrependimento. E esses sentimentos de arrependimento, esses sentimentos de culpa, eles se somam já aquilo tudo que a pessoa fez de errado na vida e adensam ainda mais o seu perispírito, o seu campo vibratório, e aí a pessoa acaba sendo direcionada automaticamente por sintonia, por similaridade vibratória com aquela atmosfera negativa do umbral, e aí a pessoa acaba indo para o umbral. Ali no umbral, ele vai ficar o tempo que for suficiente para ele expurgar de si todas essas cargas emocionais, todas essas cargas vibratórias, os sentimentos de culpa que ele adquiriu. Às vezes demora bastante. Tem gente que passa pouco tempo no umbral, tem gente que passa séculos no umbral. Olha, para vocês terem uma ideia, André Luiz, que era aquele espírito que psicografava através de Chico Xavier e que foi o autor do livro Nosso Lar, André Luiz era uma pessoa direitinha, normal, assim como a maioria de nós. Era médico e etc. E André Luiz passou 8 anos no umbral. Ele não era de fazer mal para os outros, mas ele passou 8 anos no umbral porque ele foi considerado suicida só por causa do álcool que ele ingeria, enfim, por causa dos hábitos dele. E aí ele passou 8 anos no umbral. Você imagina outras pessoas que têm muitos outros hábitos negativos e que fazem muito mais mal para os outros e para si mesmo. Quanto tempo vai passar no umbral? E não tem como fugir disso, porque não está ali porque alguém colocou, está ali porque nós nos colocamos ali, pelo que nós criamos ao nosso redor. Por isso é importante tudo que a gente fala, vamos aprender a tolerar, vamos aprender a amar, vamos aprender a compartilhar com o outro, a ver o outro como alguém tão importante como nós, vamos procurar fazer as coisas certas, porque a vida não acaba ali no caixão, a vida não acaba quando o paredão da morte chegar, a gente vai continuar. Então, ele vai, voltando ao espírito que está ali no umbral, ele vai permanecer ali até expurgar de si as coisas negativas que ele grudou nele mesmo. E aí, quando isto acontece, aí sim
ele é encaminhado, ele consegue ser encaminhado para os hospitais lá no mundo espiritual. Não quer dizer que não havia antes mentores tentando ajudá-lo, mesmo ali no umbral, só que ele, pela densidade vibratória, não consegue enxergar. Ele só vai conseguir enxergar quando ele conseguir expurgar de si alguma coisa daquelas negatividades que ele angariou para si, que ele grudou sobre si, e aí ele consegue perceber o socorro dos mentores e consegue ser socorrido, aí vai para um hospital espiritual, que às vezes é no próprio umbral. Lá no próprio umbral existem hospitais espirituais, postos de socorro, ou então esses postos de socorro podem ser em outras dimensões espirituais mais puras, mais elevadas. Quem nunca leu, eu recomendo que leia o livro Nosso Lar, que virou filme, que ali fala de uma colônia espiritual chamada O Nosso Lar. Mas não dá para dizer quantas colônias espirituais existem, porque são infinitas. Existem infinitas dimensões espirituais diferentes, cada uma delas em um plano de consciência diferente, cada uma delas onde habitam espíritos em graus de consciência diferentes, desde os mais atrasadinhos como nós, até aqueles com grau de consciência assim que a gente não consegue imaginar. Então, nessas várias dimensões espirituais, tem cidades, tem colônias que variam desde aquelas que são muito parecidas com as cidades do nosso planeta, ou seja, que tem casa, que tem meio de transporte, que tem praça, que tem o trabalho, como a gente consegue entender, que tem lazer, ou seja, cidades muito parecidas com a nossa, até outras que são completamente diferentes, que a gente não consegue imaginar de tão evoluídas que são. Mas a gente sabe que lá não vai ter a casa, não vai ter praça, não vai ter jardim, não vai ter ônibus, porque os espíritos que lá habitam têm uma consciência tão diferente da nossa que não precisam mais dessas criações mentais para manter a semelhança com o nosso planeta. Eles já entendem que não precisam disso. São pura luz. Então, nesses nesses planos espirituais, nessas dimensões espirituais muito, muito, muito mais avançadas, não há semelhanças com as cidades do nosso planeta, porque são habitadas por espíritos de alta grandeza, que são luz praticamente, então não precisam mais disso. Mas naquelas dimensões mais próximas a nós, as colônias espirituais que estão ali se parecem muito com as nossas cidades. Lá no Nosso Lar mesmo, por exemplo, nós temos descrições de casas, de praças, de ruas, de meios de transporte, como aeróbus, enfim, tem quem não leu, leia o livro ou assista o filme. Tem várias coisas que se assemelham ao nosso planeta. O importante é que nós sabermos que duas coisas acontecem com os espíritos quando eles regressam para o mundo espiritual e que eles começam a viver essa nova realidade no mundo espiritual, independente da dimensão em que ele estiver. Duas coisas acontecem e que vai acontecer com você e que vai acontecer comigo quando a gente desencarnar. A primeira delas vai ser a gente olhar para trás e ver os nossos erros. O que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu não fiz? Ou seja, avaliar, fazer aquele balanço de tudo que aconteceu. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Deus queira que nós não cheguemos lá e, ao olharmos para trás, falemos assim: nossa, quanto tempo eu perdi. Quanta coisa eu poderia ter feito diferente, né? E que a gente não fique arrependido, que a gente chegue lá e que quando comece a rever os nossos erros, a gente fala: olha, eu fiz tudo que eu podia, foi beleza, volto para cá assim com a consciência tranquila. Tomara que a gente chegue lá dessa forma. Então essa é a primeira coisa que vai acontecer com todos nós e que acontece com aquele que retornou ao mundo espiritual, é olhar para trás e ver os seus erros. Às vezes demora para o espírito querer ver os seus erros, porque às vezes ele está tão cheio de orgulho, ele está tão cheio assim de autoconfiança, sentindo-se senhor de si, que ele fala assim: eu não errei nada, eu não tenho nem o que ver para trás. E esses são os piores, são os que têm mais erros e às vezes demoram para ver isso. Mas vai chegar um momento lá no mundo espiritual que ele vai ser confrontado com ele mesmo. Ele vai ser confrontado com tudo aquilo que passou, que ele realizou, e aí a consciência vai chamar a atenção. Essa é a primeira coisa, rever os erros. E a segunda coisa que acontece com todos nós no mundo espiritual é a gente se preparar para uma nova encarnação.
Então a gente vai passar um período lá no mundo espiritual estudando, aprendendo. A gente mesmo vai elaborar a nossa programação reencarnatória com tudo que a gente acha que tem que acontecer ali para a gente limpar os nossos erros do passado, para a gente limpar as nossas culpas, os nossos arrependimentos. Então a gente vai falar, olha, nessa encarnação agora, na próxima que vai acontecer, eu quero que aconteça isso comigo assim, 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 para ver se eu ajo diferente, que é para eu tirar esse peso da minha consciência, para eu me limpar dessa culpa, desses meus erros passados. Então a gente vai preparar, a gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai crescer e a gente vai se preparar para a nova reencarnação, fazendo a nossa programação reencarnatória. Enfim, resumindo tudo que eu falei, enquanto a nossa vida material ela é temporária, ela começou no dia que a gente nasceu e vai terminar no dia que a gente bater as botas, no dia que a gente bater a caçuleta, que a gente morrer. Isso é a vida material. A vida espiritual é eterna. A verdadeira vida, na verdade, é a vida espiritual. E cada período que a gente passa encarnado são alguns instantes dessa vida espiritual que a gente vai estar tendo lições. Mas depois, quando terminar aquela lição, a gente volta para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. A vida espiritual é eterna. Nós sempre vamos retornar para lá e a gente sempre vai dar continuidade ao nosso crescimento. Morreu? Avalia os erros, refaz o caminho, reencarna. Morreu? Avalia os erros, refaz o caminho, refaz a programação, reencarna. E assim é constantemente e a gente melhorando, melhorando, melhorando. Porque, afinal de contas, o espírito é eterno. A morte é só uma ilusão. A morte, na verdade, não existe, porque todos nós continuamos a existir. A ideia da morte é justamente para nos provar a nossa consciência, que a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser o melhor, mesmo com esta ideia de que tudo vai acabar. Uma ideia falsa, uma ideia ilusória. Mas a gente tem que fazer o bem, a gente tem que ser melhor para nós e para os outros, mesmo com a ideia de que tudo vai acabar. Isso é uma senhora prova. Então, a morte é ilusória, a morte não existe, nenhum de nós vai deixar de existir nunca. A gente é eterno. Todos nós, afinal de contas, somos centelhas divinas em permanente evolução. E como centelha divina, o nosso lugar é junto ao nosso Pai maior e a gente está crescendo para isso. Que Deus abençoe você, que as minhas palavras tenham ajudado você a entender um pouquinho melhor o que vai acontecer com você, comigo, com qualquer um, com aquele parente, por exemplo, que voltou para o mundo espiritual. Não vamos lembrar com dor, não vamos lembrar com sofrimento. Sim, temos saudade, como alguém que viaja, mas vamos entender que ele terminou o estudo dele aqui, se formou e agora ele vai se preparar para um novo curso que ele vai fazer depois, quando ele voltar à Terra reencarnado. Esse período entre as encarnações é um período muito importante, é um período de lembrança dos erros, é um período de preparação para a nova encarnação e daqui a pouco a gente está todo mundo junto outra vez. Que Deus abençoe você, te dê muita paz no coração. E vamos diminuir um pouquinho esse medo tão grande que a gente tem do que a gente não consegue ver. Que Deus abençoe, fique com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.